Mas a gente sente que alguns momentos... E às vezes vem tão fácil que você fala, será que eu tenho que trabalhar mais nisso? É claro que a criação técnica, profissional, certo, ela é técnica, sim, né? É embasamento, é estudo, é pesquisa, é referência. Mas tem aquele tchan, né? Aquele wow, que ele é quando você emociona. Bem-vindo ao Domcast. Nosso podcast nasce de uma extensão viva da Dom Parquet, um lugar para encontros autênticos e para falarmos sobre história, arquitetura, design, vida, dom e propósito. E hoje estamos aqui com um casal muito especial, que a gente já se conhece há bastante tempo, Larissa Leme e Guilherme Brambilla. Larissa Leme, que é arquiteta já há 25 anos, mãe, corredora, ceramista. Guilherme Brambilla, publicitário, também corredor, fotógrafo, um criativo nato. Então vai ser muito bacana esse nosso diálogo para falar de como a relação dos dons, propósito e essência se entrelaçam na vida, na arte, na arquitetura, no design. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro. Obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui, né, inaugurando esse momento que a gente sabe que foi um sonho, né, que cresceu e nasceu junto com a loja, com a Dom Parquet. E eu acho que vem celebrar, né, as realizações que você e a Bruna vem conquistando, né? E a gente está muito feliz de ter participado de todo o processo, né, Gui? É isso mesmo, a gente está muito feliz. A gente acompanhou todos os bastidores de como esse projeto nasceu, como a Dom nasceu. A gente estamos muito honrados desse convite e a gente tem certeza que o Domcast vai impactar muitas pessoas. Legal. É isso, vocês estão conosco desde o início, né? E agradeço pelo tempo de vocês estarem aqui. E a gente fica honrado, né, dessa troca. E falando de início, né, início de tudo, eu queria perguntar para vocês quem são Larissa e Guilherme antes do ofício? Uhum. Guilherme e Larissa na raiz, antes das suas ocupações, dos seus ofícios profissionais, os seus projetos. Quem são vocês na raiz? Eu sempre fui muito curioso, né? Gostava muito de desafios, né? E eu gostava muito de escrever, apesar de eu não ter o hábito de ler, né? Eu gostava muito de redação. Não tinha, né? Não tinha o hábito de ler, hoje eu tenho, né? E eu fiz uma retrospectiva e percebi que a redação era algo que sempre esteve presente com o Guilherme, né? Desde a 3ª série, eu escrevia em concursos de redação da escola, depois fui escrevendo via uma matéria num jornal de uma história. Eu, criança, fazia um livrinho, fazia uma historinha. Então, eu percebo que o Guilherme de hoje está presente nesse Guilherme que gostava de escrever historinhas, né? Redações. E sempre fui assim, um adolescente como todos os outros, uma criança como acho que a grande maioria. E, na verdade, a gente está se descobrindo a cada dia, né? Então, acho que esse é o grande exercício da vida, é de tentar de se autodescobrir a cada dia
buscar a sua essência sempre, né? Legal. E para você, Larissa? Eu achei muito legal essa pergunta, porque a gente realmente mistura muito, né, a vida pessoal com a profissional. E em alguns momentos a profissional te exige posturas e que pode ser que às vezes a gente se sinta desconectada, mas é porque a gente se desconectou com a pessoa que nós somos, né? A essência, né? E é muito difícil até, né? Quando você não está buscando se entender nesse sentido. Quando alguém te pergunta quem você fala, eu sou arquiteta, sou corredora, sou ceramista. Mas não, né? E aí o que o Gui falou é muito legal, assim. Eu acho que a gente tem essa característica comum, que é a curiosidade. E aí, para saber quem é, eu gosto de lembrar quem eu fui quando eu era criança. Porque a criança não tinha essa necessidade de se comportar de acordo com o que o cliente precisava, o mercado precisava. Uma persona, né? Exato, exato. Ela é a essência. E aí eu fui uma criança um pouco diferente. Porque enquanto minhas irmãs gostavam de brincar... Eu era um misto de brincar com os meninos, porque eu gostava essa coisa de correr, de subir em árvore, e ao mesmo tempo eu gostava muito de ler. Então, às vezes eu deixava de brincar para ficar lendo gibi, era meio nerd, assim. Mas isso é o que eu gosto. Então, hoje, retomando algumas pesquisas e estudos, principalmente espiritualidade, uma coisa que a gente conversa bastante, Sim. Eu me vi conectada com essa criança, que gostava, às vezes, de deixar de brincar para ler. Principalmente na fase que eu aprendi a ler, enfim, né? Então, e aí sempre eu gostei muito de saber como era. Essa curiosidade, ela sempre... como que isso é feito? Eu queria entender como aquilo é feito. E tem tudo a ver com a arquitetura, né? Porque eu preciso saber como é feito para realizar a estética, né? Enfim, as formas, mas eu preciso saber como executar isso. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de entender um comportamento do futuro. Então, eu sou uma pessoa que traz uma certa ruptura, sabe? Assim, de ser. Então, às vezes, eu não consigo me conectar muito com o que todo mundo está fazendo. Isso é bom, mas é desafiador, porque às vezes você se sente sozinho, né? Em algumas ideias que você tenta mostrar para as pessoas e nem sempre você é compreendido, porque você está sempre olhando para esse futuro e quebrando alguns paradigmas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é da minha personalidade, não tem como eu fugir. Quando eu fugi, eu me senti desconectada. Então é importante, né, saber. Essa pergunta ela é muito legal. E a gente percebe esse compartilhamento de vocês e a história como uma grande narrativa, né? Uhum. Então, o poder que isso tem de desconectar o essencial, né? E de como isso vai formando quem nós somos, né? E é justamente isso. E em toda essa trajetória que vocês estão falando, de trazer um pouco da essência da infância e de como isso formou quem vocês são hoje, o que sustenta isso em vocês? Qual que é o eixo para vocês disso hoje? A base para trazer vocês para isso hoje? Assim, estou criando, estou fazendo... Isso já está no consciente ou é inconsciente? Isso faz parte de quem vocês são e vocês vão criando, fazendo, desenvolvendo. Como que é isso? Posso falar? Pode, por favor. Eu acho assim, essa questão do estudo, hoje eu gosto muito de estudar a espiritualidade porque nela eu me encontro como uma terapia, né? E a corrida, ela é uma ferramenta. Não é ela exatamente que me traz, mas o que eu faço durante o momento que eu estou correndo. Então, eu uso muito esse estudo. Às vezes, eu corro em silêncio, eu uso muito fone, aí assuntos que me são pertinentes, audiobooks de livros que eu não tenho tempo, e eu vou usando isso para eu refletir e buscar quem eu sou. Porque quando eu descobri e me vi me afastando um pouco dessa menina, dessa criança, eu vi que eu tinha que voltar. Então, a corrida, e hoje uma corrida de longa distância, ela me traz muito esse momento de reflexão e de buscar essa menina, sabe? Que eu não posso mais me perder dela. Sim. Porque quando eu me perdia, eu me sentia fora de mim, né? E quando você sabe quem você é, às vezes alguns comentários, que não são maldosos, mas é o que a pessoa tem por dentro, às vezes aquilo te desestabiliza. Quando você tem certeza de que essa menina, ela tem um lugar no mundo, de que Deus, né, tem uma formulazinha para cada um, e aí essa fórmula é onde você vai se encaixar com amor e tal, você vai se sentir muito bem,
te fortalece demais e te blinda, às vezes, de coisas externas, sabe? Então, Sim. assim, eu acho que a corrida, pelo tempo longo de refletir, e hoje, como você falou, a cerâmica, porque a cerâmica ela é imprevisível, você não consegue controlar como a arquitetura exige aquele controle. A cerâmica não é assim, é ela que te diz o que vai fazer. Então, também tem me ajudado a deixar um pouco correr sem eu ter muito controle. Então, são coisas que são ferramentas, mas que se você usa da maneira certa, isso traz uma profundidade para a tua vida que é além da camada física. Física, isso. Da peça em si, e sim do processo que você está vivendo com aquela atividade. A corrida é a mesma coisa, não é só alcançar uma distância, uma velocidade. O que aquele processo está te transformando por dentro, entende? Sim. Então, para mim, isso é muito importante. E isso vem de encontro com a próxima pergunta, né? E que, na verdade, é o mesmo assunto. Nisso que você disse, né, Larissa, sobre essa vivência, né, que transcende a camada, né, física da matéria, criar. Quando eu falo criar, não é só o ato criativo em si, mas envolve toda a questão da vivência. Criar é espiritual, Guilherme? Com certeza. Criar é espiritual. E, assim, você fez uma pergunta sobre a infância, né? E da mesma forma que eu me lembro de eu jogando videogame, eu me lembro sentado na janela, vendo a rua na chuva. Vendo um passarinho passar, vendo um calango, vendo... Assim, eu morava num bairro que tinha pouquíssimas casas, muitos terrenos, e eu era da rua, né? Eu ia brincar, entrava nas fazendas, desbravava, né? Um espírito meio de escoteiro que eu fui, né? Legal. E hoje, uma das coisas que eu mais preservo, procuro cuidar, esse ato da minha rotina de passarinhar, né? Que é você sentar e observar, né? Os pássaros, o canto, de me conectar com a natureza. E Deus, espiritualidade e natureza, para mim, é uma coisa só, né? Porque eu acho que é ali onde nós conseguimos silenciar a rotina, o trabalho, as cobranças e nos encontrarmos, né? Então, para mim, eu acho que esse link de espiritualidade está envolvido com criação total. A gente escuta ele cochichando, ele nos falando, e a gente só tem que estar atento e fazer as escolhas assim, é isso, não é isso, e seguir a intuição. Eu super acredito nisso, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu acho que, assim, uma coisa interessante de pensar, porque quem cria, né, ele tem um lado do ego, né? Porque a gente pensa, eu criei, né, eu fiz e tal. Então, quando a gente pensa que a gente está se conectando, né, com esse momento divino, com Deus, a gente precisa trabalhar um pouco disso, porque a gente entende que quando essa conexão tá boa, vem fácil. E quando não tá, não é tão fácil assim. Então, a gente tem que pensar também que se fosse a gente... Sim. Seria fácil sempre? Sim. Ou difícil sempre? Mas se a gente precisa ter um esforço de conexão, é porque a gente acaba sendo ferramenta dele, né? Entendeu? Isso. Nós somos um caminho onde ele... Um canal onde ele usou pra gente fazer. E aí o ego acaba aqui abaixando um pouco e a gente aprende a buscar cada vez mais, de maneira mais profunda, né? Porque nós somos um canal dele. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente... Se não fosse... Não seria fácil todas as vezes. Sim. Né? Ou então a gente faria uma fórmula e aquilo se repetiria. Mas a gente que cria, a gente sente que alguns momentos... E às vezes vem tão fácil que você fala, será que eu tenho que trabalhar mais nisso? E não. Porque, na verdade, a conexão foi tão boa que a boa ideia veio muito rápido. Sim. Né? E assim, é claro que a criação técnica, profissional, certo, ela é técnica, sim, né? É embasamento, é estudo, é pesquisa, é referência. Mas tem aquele
tchan, né? Aquele wow, que ele é quando você emociona. E emoção tem a ver com coração, né? Tem a ver com conexão. E então, essa busca por criar algo, ela atinge um status maior quando você consegue se conectar. E se você não tiver aberto a entender, compreender, doar-se para aquilo, fica muito mais difícil você ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição, ouvir a intuição daquele que você está servindo, que sempre, nos nossos casos, são os nossos clientes, né? São as propostas, os convites que a gente recebe, os sonhos das pessoas, exatamente isso. Lidar com respeito. Você tem que entender qual é o sonho daquele empreendedor, o sonho daquele morador, daquela pessoa, fazer com técnica, com estratégia, mas você tem que unir essas duas coisas, né? E quando você consegue unir essas duas coisas, é como se você tivesse, assim, o produto pronto, né? Feito. A criação, de novo. Ali foi a ferramenta, porque como que eu cheguei tão profundo numa relação tão rápida? Entende? Foi o que aconteceu aqui com a gente, que por exemplo, com a Dom existe uma Parquet. energia maior conectando. Isso. Então, quando isso aconteceu, e nem sempre eu conseguia. E essas pessoas, agora me veio na nossa conversa que eu precisei desse tempo. Porque eu gosto de buscar essa conexão. Claro que eu aprendi que muitas pessoas não querem isso, elas precisam e o tempo grita para elas, né? E a gente tem que trabalhar, a gente vai usar a ferramenta, a gente aprendeu a fazer isso em 25 anos, a gente aprende. Mas é gostoso buscar essa conexão, porque realmente a gente chega numa camada mais profunda dessa relação, né? Sim. Então é muito gostoso. Acabei de me lembrar de algumas cenas, assim, tipo uma mãe, que a filha dela, pequenininha, né? Porque hoje as crianças já têm essa percepção do espaço. Muito aguçada. Muito aguçada. E ela tinha uns 3, 4 aninhos. Ela mal falava, ela já sabia as cores de cortina. Ela nem falava cortina direito, sabe? Ela não sabia nem falar que cor era aquela. Ela já sabia o que ela queria. E quando a gente fez o projeto, ela se emocionou. E foi muito legal. São coisas que marcam a gente, não é? Sim. Na nossa história, marcam muito. Então, a gente tem esse tempo, né? Com certeza. Se a gente tivesse mais esse tempo, a gente conseguiria. Social que
apenas no ato de servir. Eu acho que o ato Ai, que bom que ele tá me ajudando a olhar o passarinho, sabe? Que às vezes eu não tô vendo. Tá ali, eu não tô vendo. É a camada do invisível, né? A gente estava falando lá no início da relação da raiz. E a raiz, ela é invisível. Ela fica debaixo da terra, né? Então, essa relação daquilo que é invisível e de tudo aquilo que a raiz precisa desenvolver para que a árvore cresça, desenvolva, né, floresça e dê fruto nas estações, nós, quando paramos para contemplar, a gente, né, tem um amor grande pelo nosso jardim aqui, a gente, né, a gente vê quem passa na frente, sabe? A gente se envolve muito com o nosso jardim, e esse envolvimento, né, com a observação e olhar para tudo isso se desenvolvendo, também trazer para a nossa camada interna. Né? E olhar para tudo isso é imaginar tudo aquilo que uma raiz precisa passar e se desenvolver e vencer obstáculos, né, na terra e as mudanças de estações que são, né, muitas e acontecem, os desafios que são grandes, né? E isso tudo precisa de uma base sólida para isso, né? Quando eu começo a olhar para isso, né, a gente olha as estações, uma mesma árvore em diversas estações diferentes, né? Tem horas que nós vemos aquela árvore que estava toda vistosa, ela começa, né, passar por um processo de queda das folhas, enfim. Pensar nisso, né, é também pensar em grandes desafios e desafios, né? Daria para falar dias e dias. Da mesma forma que são várias, a raiz são compostas de várias raízes. Sim, né? Exatamente. Mas eu acho assim, difícil apontar qual. Sim. Mas eu percebi que eu comecei a lidar melhor com os desafios, com a pressão, com fazer o nosso dia a dia, o nosso trabalho, quando eu comecei a dar mais tempo para mim, para a gente, nas nossas rotinas da manhã, né? Porque você sempre tá assim, cheio de compromisso, você quer fazer 1000 coisas e acorda e vai naquele modo automático e notificação e tal. E você entra em um ciclo, num movimento que às vezes não é o seu movimento, é o que você precisa para aquilo. Você deixa de ser quem está no comando para ser comandado. Sim. Né? E quando eu conheci a gente leu o livro O Milagre da Manhã, né? Que Fantástico. É um livro muito... É um best-seller, né? Um livro simples. Um livro simples, hábitos, né? Um livro muito simples. Mais difícil de Só que o que ele impactou na mudança de rotina, né? De ressignificação,
me colocou em um local onde eu pudesse absorver melhor todas as outras leituras, todos os outros conhecimentos, compreender melhor quem é o Guilherme naquele momento, onde o Guilherme deve colocar a energia, quais são as pessoas que são realmente as muito importantes para a gente no nosso dia a dia, ao que eu devo ser grato, independente de eu estar atingindo os meus resultados ou não, né? Então, esse livro nos colocou, eu falo nós, porque ele chegou junto pra gente. E a gente percebeu mudou isso ao mesmo de tempo. Aquilo, Então, a gente acorda muito cedo. Ai, mas eu prefiro ficar dormindo e tal. Então, você acorda... Não, eu acordo cedo, tenho tempo, eu vou ler, eu vou meditar. Nem sempre eu consigo fazer todos os hábitos do livro, né? São momentos. Então, teve muitos momentos onde eu consegui me dedicar muito ao diário. Então, fazer... certinho a meditação, exercício físico, diário, afirmações. Mas assim, algo ficou ali, né? Essa raiz se consolidou ali, se firmou, e é algo que para mim hoje é inegociável, né? Sim. Pode ser o que for, as primeiras horas são para isso, né? Eu acho que é nesse silêncio que a gente consegue potencializar aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente serve, né? E é esse barulho que a gente sempre busca silenciar, né? Para poder encontrar as notas nos seus locais certinho e poder escrever essa música, que é o dia que a gente vai seguir. E o quanto isso gerou boas memórias, assim. Porque uma das coisas que a gente falava era assim... porque antes disso, que eu não me lembro, porque era feito tão automático, eu não tenho muitas memórias tão... detalhadas, porque a gente acordava, pegava um pão, pegava alguma coisa, um café e já saía. Com a televisão ligada. A televisão ligada, jornal falando coisas horrorosas. Ritmo aceleradíssimo. E só coisas negativas, que a gente desde lá também não assiste mais TV. E aí a gente falou, não, espera. O que a gente poderia trazer das nossas férias para a rotina do dia a dia? Um café da manhã. Sim. Que não tem o café da manhã do hotel. Então, hoje a gente está mais a gente simplifica porque a rotina da corrida ficou um pouco mais apertada, mas a gente colocava tudo da geladeira na mesa. Não ia nem comer, mas colocava. E aí, além de nós vivermos melhor, sentar, conversar, aquilo parecia uma mini férias todo dia. A gente criou memória na nossa filha, porque quando ela vinha, ela fala, mãe... Ai, como aí ela trouxe o namorado e falou, olha, tá vendo? Esse é o café da manhã da minha casa. Estar presente. Porque a gente tava junto e conversava. Então a gente vai para São Paulo, a gente tira o momento do café da manhã pra gente pôr o papo em dia, aí depois cada um vai pra sua correria. Coloca uma música, às vezes livro, um canto gregoriano, um solfégio. Para justamente acalmar, porque às vezes a cabeça fala, hoje eu vou ter que fazer isso, mas não, acalma, porque agora é nossa hora. Eu já cheguei a postar café da manhã. Nossa, eu vi que hoje você postou um café da manhã especial. Aí eu falo para ele, Gui, o nosso café da manhã é especial todo dia. Né? A gente põe muitas frutas e a gente curte, a gente fica conversando enquanto um faz uma coisa, ele faz o café, eu faço salada de fruta. E todo dia, assim. É isso. Entendeu? E aí é família. Nossa família tá garantida todos os dias. Depois, aí cada um vai para um lado. Os desafios do dia, do trabalho. E às vezes a gente trabalha no mesmo lugar, né? Porque a gente tá trabalhando em casa, home office, e as pessoas falam, nossa, mas vocês não cansam. Eu falo, gente, eu nem lembro. Às vezes, das 5 horas, vamos tomar um café da manhã, 5 horas da tarde. A gente vai tomar 4, 5, tomar um café da tarde muito rápido. O lanche da tarde, E aí é a hora que a gente... Mas ele tá no universo dele, eu no meu. Porque é isso, né? A gente tá muito... As pessoas falam, você conversou com a Larissa sobre aquilo? Eu falo, não conversei, a gente não falou, a gente não... A gente tem muitos clientes afins, tem momentos, ações que são afins, mas a gente às vezes não fala. A gente consegue separar muito bem o lado profissional das duas empresas, né? Do casal. Sim. Né? E acho que isso... Isso fortaleceu o casal. A gente consegue conversar de coisas profundas que antes era, né, ou um momento de tensão, uma DR, parecia um papo chato, porque você tá tão hipnotizado.
hipnotizado por essas coisas que isso vira um assunto chato. E hoje a gente conversa de coisas, às vezes, difíceis para nós dois, que a gente tem que vencer. Olha, agora tem que vencer isso. Não é sempre confortável, mas a conversa é muito natural. Entende? Não precisa ter um momento especial para a gente falar de coisas que a gente vai precisar pensar. Sim. Desafiadoras para o casal, entende? Então, eu acho que isso, assim... Acho não, melhorou 100%. Realmente, eu não tinha me dado conta, então ele já me respondeu. Olha, é impressionante como as narrativas e a história, por exemplo, desse livro, né, que vocês estão compartilhando, me trouxe à memória um dos momentos mais transformadores da minha história e de como esse livro também transformou a minha vida. Porque hoje eu sou o cara que acorda às 4 horas da manhã e tenho toda essa rotina do silêncio, do silenciar, da oração, da meditação. A leitura, o hábito da leitura que eu tinha abandonado há anos, né? E que através desse livro, anotações sobre as minhas impressões daquilo que eu lia, veio através desse livro. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu estava saindo de um processo cirúrgico que eu tive que ficar 15 dias sem falar, né, com a garganta costurada. Foi uma cirurgia, né, de apneia, mas, né, mexeu em outras estruturas da garganta. E foi um tempo de 15 dias sem falar, tudo que eu adoro, né, me comunicar. Não podia praticar atividade física, né, não tinha uma atividade de trabalho, né, tive que ficar em casa. E foram 2 livros que eu li. Um foi o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e o outro foi o Milagre da Manhã. E eu lembro que quando eu terminei de ler o Milagre da Manhã e criei esses hábitos, isso também virou uma forma, um modo de vida que eu percebi, isso faz parte de quem eu sou, mas eu não havia conhecido. Então é realmente uma conexão, né, que a gente precisa fazer, essa busca do silêncio, da pausa, de olhar para dentro, né, nessa luz e falar assim, não, realmente, são ritmos que a gente precisa estabelecer e conhecer. Isso vai impactar a nossa vida, nossa família, nosso trabalho e também nos dá força para os desafios. E deixar essa criança viver hoje um pouco na sua vida, né? É isso, essa criança vê hoje, porque eu me lembro, eu também não fui uma criança de né, fazer aquela criança de brincar na rua, essas coisas, nada disso. Eu era aquela criança que ficava horas num balde de Lego, né? Era a minha diversão. Então, eu lembro que tem a minha lembrança do meu primeiro brinquedo era de um balde azul de Lego, que eu despejava no tapete e ficava ali horas. E minha mãe, né, tinha que falar, filho, brinca um pouco, respira, aqui, vai na rua, vai sujar essa roupa, respira. Então, é algo que já estava dentro, né? E ter um contato, por exemplo, com uma literatura, e é transformador, né? Realmente, não ler, mas exercitar a proposta, aquilo, né? E eu falo que essas grandes transformações muitas vezes vêm em momentos de sofrimento, de dor ou de grandes desafios, né, Larissa, na nossa vida, né? E que a gente precisa realmente trazer esse eixo, né? E o desafio é engraçado, né? Porque engraçado é interessante, porque eu falo engraçado às vezes, mas assim, interessante porque o maior desafio é sempre o último. Porque às vezes você fala, nossa, aquilo era tão difícil. Era um problema tão grande, gente. Mas você era aquilo e tudo bem, né? A gente tem que respeitar e honrar o que a gente era. Sim. Mas sempre o desafio é o de hoje, o que vai acontecer amanhã, porque ele vai aumentando, né? O nível do que precisa. Né? Então... E nós vamos nos construindo para poder romper o próximo, né? Exato. É um processo, né? Não para nunca, Uma né? conversa com a minha filha faz uns 10 dias e ela estava muito nervosa, aí ela liga, desabafa com a gente, e aí eu na corrida me veio um insight, eu falei, toda vez que ela me liga muito nervosa, porque ela fica muito nervosa, ela vem com alguma coisa muito, tipo assim, um salto quântico na vida dela. Sim. Exato. Não é? Sim. E aí eu falei, aí ela, será, mãe? No outro dia ela veio, mãe, vou fazer um MBA, eu vou ter que mudar toda a minha rotina. Eu falei, eu não falei? E aí, assim, é mais fácil olhar o outro do que olhar a gente, né? Então eu acho que quando a gente está se sentindo muito, muito desafiado,
num momento muito difícil, talvez ele seja a despedida desse nível que a gente está, porque a gente vai passar para o outro que a gente está com medo, porque o outro é novo. E esse, apesar de difícil, ele já é comum, é o que a gente, né, a zona de conforto. Então, quando a gente está com muito medo, é porque eu acho que vai acontecer uma coisa muito boa. É como o Samuel disse, né, a árvore, ela se transforma, se modifica durante o ano. Ela solta então, as folhas e vem aflorada. Caiu todas as folhas dela, ela tá só o galho seca ali, tadinha. Para alguns, né, a grande maioria, tá feinha, tá magrinha e tal. Só que aí depois ela começa a flor. E depois da flor, a semente. Sim. Né? E enquanto isso, a raiz está lá escondidinha, fazendo a parte dela, firme, forte, buscando, né, a água, buscando os nutrientes. E é isso. E sem ser vista. Sem ser vista. Ninguém tá vendo. Não, ninguém vê. É a força de Deus, assim, não é? Eu acho que, então, essa necessidade que a gente tem de contar a nossa rotina, de postar as coisas, todo mundo faz. Eu faço isso. Mas acho que todo mundo, grande maioria, faz isso. Não todos, né? Mas a verdadeira busca é essa quando a gente está no nosso cantinho ali, quietinho, pensando, refletindo, buscando identidade, buscando, né? Como encarar esse desafio, né? Então, acho que fazendo uma analogia com a árvore, é super isso, né? A natureza é o grande ensinamento, né? E a raiz não precisa de foto, né? A flor precisa. A flor quer ela ser observada, ela quer ser fotografada, mas a raiz ela perfumar. Tem até uma letra de uma música. Ela não precisa, né? Ela não precisa dos louros, ela se mantém, ela se dá conta. Assim. Tem uma letra de uma música que diz que a raiz é uma flor que dispensa a fama. Né? Exatamente, é verdade. A raiz é uma flor que legal. dispensa isso. a fama. Então, é isso. Eu acho que a gente, conectando conosco, né, no autoconhecimento, buscando as nossas raízes, é ali que está o nosso poder. É ali que a gente, né, com Deus, com a intuição, com as pessoas, né, com a arte, com o processo criativo, é ali que a gente vai encontrar forças, né? Que a gente vai fazer aquele diálogo. Mas é isso, será que é aquilo? Mas por que está acontecendo? Mas e se eu for assim? Mas e qual é? Mas se a gente ficar naquele momento ali, a gente vai conseguir encontrar as respostas. É isso. Você estava falando, a gente, né, falando dessa ideia da árvore, me veio uma imagem, né? Acontece muito comigo essas imagens mentais, né? E tem um texto nas Escrituras que eu gosto muito, um texto de Jeremias, que ele fala da imagem de uma árvore. Mas uma árvore em um lugar completamente atípico do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver árvores no jardim ou numa floresta. Mas nessa visão ele fala de uma árvore no deserto. E uma árvore no deserto, e ele fala de uma visão da árvore com destaque para a raiz, muito mais do que a relação do tronco, da copa, dos frutos das flores. Ele usa a ideia de uma raiz no deserto, então é um lugar inóspito, não é natural para a árvore, né, estar no deserto, mas de uma raiz que ela vai crescendo para baixo, e essa raiz ela é tão grande e tão profunda, ela cresce tanto e vai em busca de um rio. Então imagine uma árvore com as raízes que vai buscando a água e que se estende o rio, e o fato dela estar profundamente esparramada e plantada no rio, então a base dela está no rio, é o que permite que essa árvore se mantenha florescendo e frutificando, passando pelos processos dos altos e baixos no deserto. E isso é uma metáfora da existência humana que me chama muita atenção, porque o rio é a relação com Deus, com o transcendente. Sim. A árvore, né? Então é exatamente isso.
é a relação do invisível. Quanto mais as nossas raízes crescem em busca de estar plantada nesse rio, que é a busca transcendente, mais essa vida, né, que é de altos e baixos, essas transformações, a gente passa a olhar para isso como um estado de graça. De graça, exatamente. Eu não tenho, mas é um presente. Exato. Né? E pensar sobre isso, não tem como não pensar sobre a nossa relação e as nossas projeções que nós fazemos do que é o futuro, né? Então, estamos aqui, né? Me projeta para uma árvore, se projeta para a próxima estação para florescer e frutificar. E aí, para vocês, pensando nisso, o que é o futuro? Então, assim, falar sobre o futuro, de querer planejá-lo, domar o futuro, eu acho que é impossível. É impossível. Né? Nós podemos nos preparar para o futuro, nós podemos minimizar os erros que nós já cometemos no passado e no presente e evitá-los no futuro. Mas é como assim, a gente está aqui com a cerâmica, a Lari é ceramista, ela pode falar melhor. Você projeta a peça de cerâmica, mas você não sabe como ela vai ficar depois de pronta. Né? Ela pode ficar mais rígida, ela pode ficar mais molhada. Pode quebrar. Ela pode quebrar, ela pode... Trabalha, né? ela Então, assim, o futuro é uma coisa do qual, assim, a gente não consegue prever. Mas é lógico que tem coisas dos quais nós buscamos, né? Eu procuro me conectar mais com a arte, né? Depois de 25 anos, né, na carreira de publicidade, eu nunca abandonei a arte, eu sempre usei a arte como uma válvula, né, de inspiração, de exercício mesmo, né, publicitário, alma, né, criativo, para a alma. Eu procuro me conectar mais com a arte, eu penso em escrever um livro, eu penso em empreender em outras áreas, né? Legal. Tô estudando isso. Eu quero me dedicar mais a ter um tempo com a Júlia, de poder aconselhar ela melhor, né? Estar mais presente. Então, assim, um pouquinho para o Guilherme do futuro e um pouquinho para as pessoas do futuro, né? Então, acho que o futuro, para mim, é isso. Agora, não sei o que pode... Sim, mas é justamente essa perspectiva. É saber o que não vai acontecer. O que não vai acontecer. Mas a projeção do que eu sei o que eu quero. E principalmente o que eu não quero. O que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. Isso. Eu sei com quem eu quero estar. Isso. Eu sei quais os valores que eu quero cultivar. Eu sei olhando para o retrovisor da minha história, eu sei os passos que eu preciso dar, né, como um desejo mesmo, como uma projeção, que eu acho que é a única coisa que está ao nosso alcance. E para você, Larissa? Eu acho que esse futuro tem duas nuances, assim. A primeira, de um lado pessoal, né? Que faz 2 meses, semana que vem faz 2 meses que eu tenho feito um programa de reprogramação mental, né? E aí ele começa nos fazendo observar as palavras. E aí eu tenho observado muito as palavras que eu dizia, que eu digo ainda, mas quando eu digo eu falo, nossa, eu estou profetizando algo que não é tão bom. E é um exercício muito difícil, porque isso vem de uma raiz muito forte. Porque ela não é só sua, é uma raiz ancestral de gerações. Sim. Então tem sido um trabalho árduo. Não tenho vencido todos os dias, mas eu já entendi que é um trabalho a ser feito, mas que isso vai me levar para um lugar muito bom. Por quê? Porque eu quero continuar brigando com essa minha raiz que não é tão boa, né? Então, eu penso no futuro assim. Então, não sei onde vai dar, mas eu sei que vai ser melhor amanhã do que hoje. Se eu tiver essa oportunidade de estar aqui, né? Porque tem isso também, a gente nunca sabe até quando a gente permanece. Mas enquanto tiver, eu estarei trabalhando nisso. Acertando ou não, mas eu continuarei. Então, acho que... Porque às vezes a gente sobe, desce, né? Porque o crescimento, ele não é uma linha reta.
você cai um pouquinho, até sobe um pouquinho, mas você vai subindo, né? Mas ela não é reta. Então, eu acho que esse caminho ele é muito positivo. E, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha o emocional, a gente também tira um pouco do controle e deixa que Deus guie a gente, né? Então, no último mês também tenho recebido algumas inspirações de alguns caminhos que eu devo seguir, e por aí acho que vem grandes transformações, assim, do lado profissional e tal, que acho que vai dar um outro podcast. Com certeza. Já fica mas com que ainda está convite. muito embrionário, assim, mas que acho que toda essa rotina que a gente mudou, ela vem nos fortalecendo no momento que a gente vem envelhecendo. Então, a impressão que eu tenho é que eu estou indo para um caminho contrário. Eu não estou ficando mais cansada. Eu estou ficando mais animada, fazendo mais projetos. Mas, assim, esse projeto, se eu quiser deixar com que Deus também me guie em boa parte, eu não sei onde ele vai me levar. Entendeu? Então, o meu projeto hoje eu preciso trabalhar um pouco mais essa minha raiz que não é tão boa. E aí, amanhã eu vou ter que trabalhar um pouco mais, né? Então, por isso que tem essas nuances. Uma de que eu vou fazer minha parte, de estar bem e cada vez mais positiva, e deixar ele me levar. E aí, eu não sei onde ele quer, mas onde ele quiser eu vou. É isso. Essa relação de não estar no controle é a relação do... Ela é mágica. É mágica. Ela é mágica. É mágica. E quando nós nos rendemos a isso, não tem o controle, mas tem um porto seguro de um ser supremo, né, do próprio Deus, que se eu estou nele, se eu estou nessa fonte, a minha segurança de que ele está seguro, porque nós não temos realmente o amanhã, e se render a isso é aquele fio condutor. Quando nós realmente entendemos que esse é o fio condutor da vida, da jornada, de que nós não temos o amanhã, mas ele tem. De que nós não temos o controle, mas ele tem. E isso nos ajuda a realmente viver quem realmente nós somos chamados para viver. Sim. E é esse processo de transformação, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né, ele fala muito sobre isso, né, sobre não ter o controle. No momento ele estava vivendo, né, na sua vida como escritor, como, né, na sua trajetória de existência, e dias depois ele estava no campo de concentração nazista, prestes a entrar, né, numa câmara fria para ser, numa câmara de gás, como condenado à morte. E aí, o que é a existência, né? E depois de passar por tudo isso, ele percebe que realmente é estar conectado com a fonte, que é o próprio Deus, que realmente fala assim, não, mas eu posso me projetar. Eu sei quem eu sou, quem eu fui chamado para ser, e isso revela a identidade. Eu acho que isso é o ponto-chave da existência. Eu sei quem eu sou, mas tem muita coisa em mim que precisa ser mudada, esse processo de transformação, né? Então, mas com acolhimento, não com culpa, né? Porque em Deus não tem julgamento, culpa. Exatamente. Exatamente. É esse reconhecimento, né? Bom, tem coisas e falhas em mim, coisas que eu preciso mudar, e realmente que, né, nós passamos por esse processo, mas quando nós entregamos, que é o que você falou, é entregar. Eu entrego para Deus, as coisas fluem, né? A luz entra, o nosso lado sombra vai se dissipando, e as coisas vão fluindo, às né? vezes ele até volta, mas a gente lembra de como é bom estar na luz, aí você busca a luz de novo, é um processo, né? É isso. Eu acho que a vida fica mais bonita, né? Fica. E quando mais a gente leve. sabe dessa essência, porque a gente sabe que nós temos os dons, aí o Guilherme tem o dom dele, você o seu, e se alguém quer que eu tenha um dom do qual eu não tenho, eu sei dizer que infelizmente eu não vou conseguir. Eu não me julgo, não me acho menor, porque eu sei que eu tenho o dom. Sim. Aquele eu consigo fazer. E aí você deixa que o outro manifeste o seu dom. Né? Acho que por isso que a gente precisa viver em grupo, em sociedade, porque a gente precisa entender que somos cada uma peça de um grande quebra-cabeça, né?
Eu não posso ser a outra peça, não vai encaixar. Eu querer ser outra peça não vai encaixar. O quebra-cabeça não fecha, né? E esse diálogo é um dos nossos eixos, né? Você está com a gente desde o início, o Guilherme também. A gente fala, nossa, as pessoas entram aqui e falam, nossa, que mesa linda, que mesa maravilhosa. Realmente é uma mesa linda, mas mais do que a estética da mesa, é justamente um lugar para nós nos reunirmos, né, cada um com o seu dom, com as suas histórias e com as experiências de vida, para realmente falar, não, o que eu não tenho, o outro tem. O que falta em mim, sobra no outro. O que sobra no outro, eu não tenho. Sim. E quando a gente se abre para isso, a gente vive o que realmente a gente precisa viver, né? E essa mesa, ela simboliza muita coisa legal, porque no projeto de arquitetura, muitas vezes a gente imaginou que ela poderia ser de madeira, não é? Às vezes as pessoas falam, mas por que uma mesa de mármore? Sim. Mas é porque a mesa de mármore é que valoriza a vida dos produtos que você vende, que são madeira. É isso. Não é? Então, você ter o diferente, complementando, aqui não é outro parceiro, é outro produto. Se compor, né? Então, mas é ele quem dá o valor ao que a loja é. Não é? E se a gente quisesse exagerar na madeira, que seria mais uma mesa de madeira, mas não. E aí ela acaba sendo o coração, porque ela faz o palco para as madeiras maravilhosas. E assim, até quando a gente, desde o início, tinha a ideia do podcast, foi justamente estar na mesa, né, e nessa mesa central, é justamente trazer esse tempo de estar junto, de estar presente. Criar uma família, né? Exatamente. Falo que a família se estabelece na mesa, nessa comunhão. Então é algo que nós não abrimos mão. E ela é o ponto... É o ponto... Nosso alto, ponto. É o ponto alto. Então estar na mesa, estar aqui com vocês, né, e com esse bate-papo, realmente é um marco pra gente. Obrigado. Né? Vocês sabem disso, o quanto eu tô feliz por isso e honrado por isso. Também. Né? E partilhar dessas experiências, dessas histórias, enche meu coração de alegria, né? E que não é só podcast, né? Não, porque isso acontece com naturalidade em todos isso acontece os encontros. Todos os dias e todos os encontros. A raiz, né? É aqui. Ninguém tá filmando, ninguém. Não, e a forma, né, que nós encontramos de trazer isso, né, para as pessoas é justamente pensar como um convite. Sim. Né? A tirar um tempo, né? Queiram estar, né? Não só aqui. Ser, né? Queiram estar, mas queiram se relacionar e ser essencialmente, né? O Guilherme captou desde o início, né? A nossa logo é a digital, né? A gente vai manter a digital da Dom Parquet no podcast também, porque realmente unifica tudo isso. É muito mais do que a camada da persona, da profissão, do que eu faço, das pessoas que eu me relaciono. É a essência do ser. E única. Isso é único. É a digital, é única. Isso não tem como mudar. Né? Não se cria um personagem para isso. Para todas as áreas a gente pode, né, criando ferramentas de transformação, mas para isso, né? Então, obrigado, né, pelo tempo de vocês. Vocês são de casa, né? Nossa, foi muito gostoso, muito tranquilo. Muito começar o dia assim. Né, estaremos juntos mais vezes, né? Espero que a gente passe, né, essa energia boa para as pessoas que estão nos ouvindo. E já vamos pensar, né, eu sei que daqui minha cabeça já está pensando em outras edições né, de podcast com vocês para a gente falar de outras coisas. Sim. Mas obrigado mesmo pelo tempo de vocês e que essa fonte divina, né, continue iluminando a vida de vocês, né, trazendo vocês realmente para viver aquilo que vocês foram chamados para viver. Nós, e que obrigado. Você e a Bruna continuem colhendo assim tudo que vocês fazem e levando, né, a loja para um outro caminho, assim. Ele tem um caminho não só do comercial, mas desse relacionamento profundo que é muito legal. Obrigado. Então só tem a dar certo. Isso mesmo. E não, como você disse, não só o comercial, mas de ressignificar, de elevar, né, a barreira, né, elevar o nível. E é o que vocês têm feito, né? O que você tem feito, Samuel, a Bruna, a loja. É
essa iniciativa do podcast. Você está de parabéns, a gente ficou muito feliz por esse convite, muito honrados por esse convite. E a gente sabe que essas raízes que aqui estão, elas estão sendo muito bem solidificadas, estruturadas, né? É isso. E que tudo que há de vir de bom está por vir e a gente sabe que vai acontecer. Sim. Né? A gente acredita, a gente tem fé e é isso. Obrigado, gente. Obrigada.